Bom dia, seja bem-vindo à Comissão Executiva. A State Grid e a Oman Oil ficam com 40% da REN. A operação vai render 592 milhões de euros aos cofres do Estado. O Conselho de Ministros aprovou a venda de 40% da REN às duas empresas que concorriam à segunda fase de reprivatização. Chineses e omanitas vão ser os novos acionistas da REN. A State Grid International vai pagar 387,15 milhões de euros por uma participação de 25% na REN. Já a Oman Oil vai pagar 205,06 milhões de euros e fica com 15% da rede energéticas nacionais. O Estado português encaixa assim 592,21 milhões de euros pelos 40% que detém na REN. O governo está satisfeito com o negócio e desvaloriza as opiniões dos que suspeitavam que o negócio tivesse estado em causa com o corte do rating da Standard & Poor's à República Portuguesa. Estamos, de facto, muito satisfeitos com o resultado desta privatização. Todo o processo foi conduzido de acordo com as melhores práticas internacionais, seguindo critérios de transparência, de tratamento igualitário a todos os concorrentes. O resultado é particularmente satisfatório pelo encaixe financeiro que proporciona, na medida em que tem um prémio muito significativo para posições que são minoritárias e que não conferem controlo a qualquer das entidades que agora entram no capital da REN. É também de salientar que a origem geográfica das empresas que agora entram no capital da REN é muito distinta. São entidades de referência no mercado, no investimento em infraestruturas, mas de origens diferentes, e isso prova que, de facto, há confiança na economia portuguesa, no futuro da economia portuguesa, e que essa confiança não é afetada por circunstâncias pontuais, como foi o caso do downgrade, e isso nunca implicou qualquer risco para esta transação, em momento algum. Com este negócio, a gigante chinesa State Grid torna-se no maior acionista da REN, depois de também a China Three Gorges ter comprado a maior fatia da EDP. Duas empresas chinesas, detidas pelo Estado chinês, em posições de destaque no setor energético português. Mas para o governo, isso não é motivo para preocupações. Nem no caso da EDP, nem no caso da REN, estamos a falar de participações maioritárias ou que confiram controlo. Não há, em qualquer das situações, uma posição de controlo assumida pelas empresas. Apesar dessas empresas serem ambas detidas por uma holding estatal na China, elas não têm relação entre si. Tanto o Estado português como a Comissão Europeia estão confortáveis com estas duas transações. O interesse público fica assegurado por regulação e não por participações na empresa, garantiu Maria Luísa Albuquerque. A secretária de Estado do Tesouro e Finanças explicou ainda que o Estado fica com uma posição remanescente de 11,07% a ser alienada por dispersão em bolsa, mas não tem calendário previsto. O negócio com chineses e árabes vai estar concluído em abril. A State Grid traz a estratégia e a Oman Oil o dinheiro. Ambas prometem mais investimentos em Portugal e lá fora. Os compromissos apresentados pela State Grid e pela Oman Oil são um voto de confiança na economia portuguesa e numa das suas empresas mais importantes no setor das infraestruturas. Adicionalmente, tanto a State Grid como a Oman Oil irão contribuir para a economia portuguesa, para além do seu investimento na REN, através de algumas iniciativas específicas. A sede da REN mantém-se em Lisboa. A China está a expandir negócios em Portugal e pode mesmo tornar-se no primeiro mercado da União Europeia já este ano. Para o embaixador da União Europeia em Pequim, a hipótese ilustra a crescente interdependência entre duas das maiores potências comerciais do mundo. Segundo os dados avançados pelo responsável, as exportações europeias para a China estão a crescer mais do que as importações, pelo que poderá tornar-se no maior mercado para os produtos europeus muito em breve. A União Europeia já é o primeiro parceiro comercial da China, mas até ao ano passado era o segundo mercado dos 27, atrás dos Estados Unidos. As estatísticas chinesas revelam que no ano passado o comércio entre a China e a Europa 27 cresceu 18,3% em relação ao ano anterior para os 433,34 mil milhões de euros. O negócio com a REN e os negócios com a China são os temas, aliás, na análise da Comissão Executiva de hoje, e para isso contamos com a ajuda dos comentadores Gonçalo Anastácio, advogado, Rui Leão Martinho, bastonário da Ordem dos Economistas, Joaquim Miranda Sarmento, professor do ISEG, e também Paulo Pinto, presidente da DIF Broker. Aos quatro agradeço a vossa presença nesta Comissão Executiva e, Gonçalo Anastácio, começo por si. Esta operação com a REN vai render 592 milhões ao Estado português. Foi um bom negócio?
Eu acho que sim, e enfim, acho que também tem sido, ao longo destes dias, a opinião dos mercados. É um negócio que, do ponto de vista puramente financeiro, representa um encaixe ou uma mais-valia de 33% relativamente ao preço em bolsa das ações. É evidente que este preço tem a ver com a conjuntura que temos vivido nos mercados de capital e também em Portugal. Mas, realisticamente, foi um bom negócio num cenário de privatização que tinha que ser efetuada neste calendário, até nos termos do nosso memorando com a Troika. Creio que, mais do que isso, é uma boa solução para a economia portuguesa e para a empresa em particular. Trata-se de duas empresas, os dois novos acionistas, extremamente interessantes e que seguramente é do interesse quer da REN, quer da economia portuguesa, que olhem para o nosso país. Portanto, cada uma destas empresas tem valências bastante distintas. A China Grid é uma das maiores empresas do mundo e seguramente que vê Portugal mais do que o investimento da REN em si, mas como uma plataforma para uma estratégia mais global, quer em termos de Europa, quer em termos de países lusófonos, Brasil, onde já tem alguns investimentos, Angola, Moçambique, enfim, alguns países de expressão portuguesa, nos quais seguramente que vê Portugal como um parceiro que pode ter valor acrescentado. A China Grid é uma empresa elétrica, é a grande empresa elétrica da China. Ao contrário da REN, não tem apenas a transmissão em alta tensão, ou o transporte em alta tensão, mas também a distribuição mais capilar da maior parte da China. Serve mais de 1.000 milhões de consumidores. Tem um produto, nos últimos números disponíveis de 2010, que é superior ao PIB português. Portanto, é de facto uma empresa de uma dimensão absolutamente impressionante em qualquer parte do mundo e que, em particular do ponto de vista de internacionalização e do ponto de vista do suprimento das dificuldades de financiamento que qualquer empresa portuguesa hoje enfrenta, e em particular face ao ambicioso programa de investimentos que a REN tem e que de outra forma teria dificuldade em cumprir, creio que de facto é uma excelente notícia. Por outro lado, a Oman Oil vem um pouco ao encontro da outra vertente da REN, que é a parte mais do gás. Portanto, ao contrário da China Grid, a Oman Oil não tem eletricidade, é uma empresa de oil and gas e é um fundo que tem investido em vários segmentos de energia, também em eletricidade, pelo mundo fora. É um parceiro mais financeiro, obviamente, do que a China Grid, mas na parte mais de negócio, no lado do gás, poderá certamente também ser um parceiro muito interessante para a REN. Portanto, os parceiros complementam-se? Creio que se complementam, creio que o único downside, que poderá ter algum significado, podemos falar um pouco melhor sobre isso, o único lado menos interessante é a empresa ter origem na China, que é também a origem do novo principal acionista da EDP. Idealmente seria bom que está a falar do Estado chinês. Exatamente, e quer dizer, a Three Gorges, tal como a China Grid, lá em cima, na cadeia de controle, são ambas dominadas pelo Estado chinês. Idealmente era bom que assim não sucedesse. Esse aspecto poderá ser o aspecto menos interessante da transação, mas no global não tenho qualquer hesitação em dizer que é uma excelente notícia para a REN e para a economia portuguesa e, portanto, o Governo creio que conseguiu aqui também um bom resultado. Mas ouvíamos há pouco na peça a Secretária de Estado a dizer que estas posições não conferem controlo aos dois parceiros. Esta declaração em específico vem contrariar exatamente essa ideia que se tem veiculado de o Estado português estar a vender ao Estado chinês, ou seja... Não, claro que não conferem controle, estamos a falar de 25%, há outros 75%, enfim, para haver controle seria necessário pelo menos mais 26%, ou 25,01%. É evidente que não há controle, mas não deixa de ser o principal acionista da empresa. Portanto, temos duas empresas, em particular no mundo da eletricidade, mas também do gás, em Portugal,
cujo principal acionista é controlado por um determinado Estado, neste caso o Estado chinês, pouco importa se é o chinês, mas um determinado Estado estrangeiro. Portanto, desse ponto de vista não é demasiado interessante, mas, como bem disse, o risco também não é tão grande na medida em que não são, nem num caso nem no outro, posições de controle, e vamos ver como evoluem. No global, como disse, acho que, face à situação que Portugal hoje tem na sua economia, eu não tenho hesitação em dizer que foi uma excelente solução. Mas considera que é relativamente fácil gerir esse risco? Bem, do ponto de vista, digamos, cotidiano, das opções de ambas as empresas no dia-a-dia ou até mesmo na ótica de estratégia de investimentos, não creio, enfim, vamos ver o que é que a prática nos vai demonstrar, mas não tenho a expectativa de que haja uma particular coordenação entre estas duas empresas em Pequim. Não me consta que, de facto, elas tenham uma interação uma com a outra, pelo contrário, há alguma rivalidade até. O risco colocar-se-á ao nível de questões macro, mais políticas, que num determinado momento podem suscitar uma determinada ordem do poder político. Creio que isso poderá acontecer em circunstâncias excepcionais, não são previsíveis neste momento, e, como disse, é um risco que neste momento também não é particularmente sensível, na medida em que em nenhuma das empresas há uma posição de controle. Portanto, vamos acompanhar esta matéria ao longo do tempo. Por ora, não acho que seja algo com que nos devamos preocupar demasiado. Rui Leão Martinho, pegando aqui nas palavras do Gonçalo Anastácio, ficam assegurados os interesses estratégicos nacionais? Penso que sim. Eu, aliás, devo-lhe dizer que acho que as duas operações são duas fases parciais de privatização de duas companhias que foram feitas com sucesso. Porque, repare, não foram agora, através do memorando de entendimento ou da Troika, não foram agora inventadas estas operações. Estas operações já constavam há muito na lista daquilo que era necessário vender, privatizar e obter alguma receita, e não só começar a deixar que o Estado saísse deste tipo de empresas onde estava de uma maneira determinada e determinante. Ora, primeiro fez-se a da EDP, agora fez-se a da REN. Eu penso que não temos que ter problema nenhum de que os interessados possam ser, digamos, oriundos do mesmo país. Porque, repare, estamos numa fase diferente da história. Quando fizemos as privatizações, no início do nosso processo de privatizações, havia muitos europeus interessados em Portugal. Essa fase já passou. Hoje estamos numa fase em que o mundo, através da globalização, mudou, e é exatamente do outro lado do mundo que podem vir interesses para países como Portugal, Espanha ou outros. É a China, poderá ser a Índia, poderá ser o Brasil, poderá ser a Rússia, ou seja, são países emergentes que começam a ter uma visão mais alargada do mundo e querem ter uma presença mais global. Esta operação da REN correu bastante bem. Foi uma operação com um resultado, como já foi assinalado, muito positivo. Considera que Portugal vendeu a bom preço? Portugal cedeu parte daquilo que tinha nas companhias a um preço justo. E mais, não é só uma questão do preço ser justo, é que as condições que são trazidas pelos dois grupos são muito interessantes. Na questão da China há a questão do financiamento e do crédito, mas também há da questão da Oman, que abre também o financiamento para a companhia. Depois, estão asseguradas ou estão, digamos que, acauteladas as questões das leis de base do setor energético. Estão, como sabe, também a serem revistas as questões que dizem relativamente que têm a ver relativamente a questões dos contratos de gás natural e de eletricidade. Neste momento, a empresa tem também que redefinir lá dentro que tipo de governação vai ter, como é que vão ser os direitos de voto. E ainda resta uma parcela de 11,1 que mais tarde poderá ser vendida em OPV, em institucionais, etc. Portanto, eu penso que é uma operação bem sucedida e tudo aquilo que se diga em contrário só pode prejudicar neste momento o andamento da companhia, que efetivamente é uma operação escorreita, transparente e que tem um resultado, eu penso, que desejável. Paulo Pinto, partilha destas opiniões que ouvimos? Absolutamente. Eu creio que não estamos tão pouco em condições de poder argumentar muito relativamente a questões de preço. Acho que é até um pouco de presunção da nossa parte. Somos obrigados a cumprir um calendário. Tivemos a felicidade de receber um prémio de 33% sobre o preço de cotação em bolsa.
não vejo razões para que alguém se queixe desta operação. Paulo Pinto, com estes negócios, o da REN e também o da EDP, pode dizer-se que foi inglório o esforço que o Estado fez ao longo dos últimos anos para deter posições estratégicas em grandes empresas e que lhe permitiam assegurar a riqueza do país? É sempre inglório, mas eu julgo que já estava voltado ao fracasso desde o início, era uma questão de tempo. Eu creio que estas questões de controle passam muito também por ciclos de alguma moda. Houve uma moda em Portugal em que era preciso manter o controle de empresas estruturantes em Portugal, e agora acho que há um ciclo muito mais importante, que é aquele de responsabilidades que nós temos que assumir sobre o que andamos a fazer nestes últimos anos. E, portanto, não podemos ter uma espécie de holograma em que temos o bife na mesa e a vaca a pastar no jardim. Ou temos o bife na mesa ou temos a vaca a pastar no jardim. E, neste caso, creio que é isso aquilo que se vai passar, não é? Portanto, nesta próxima fase do ciclo, aquilo que os portugueses terão que fazer é vender aquilo que podem vender bem vendido, pagarem aquilo que devem, assumirem as suas responsabilidades e preparar-nos para uma nova época. João Miranda Sarmento, isto quer dizer que o Estado tem que se adaptar às novas realidades e que estas posições de controle já não fazem sentido face ao cenário atual? Não sei. Eu, em todo o caso, acho que há um ponto relevante. Sobretudo no caso da compra da EDP, não me parece que a empresa chinesa estivesse particularmente interessada no mercado nacional. Eu acho que o que tornou atrativa a EDP, e por esse facto a EDP teve vários candidatos à compra daquela participação, foi a exposição internacional da EDP, sobretudo no mercado americano e no mercado europeu, na vertente das renováveis. E, portanto, nesse aspecto, a tomada de posição não foi seguramente o mercado português que atraiu aqueles concorrentes e por aquele preço. E, portanto, em teoria, eu diria que a nacionalidade do capital não é um aspecto relevante. Agora, há alguns aspectos que me deixam um bocadinho preocupados. Primeiro, quando dizemos que, em teoria, a nacionalidade do capital não é relevante, estamos a assumir que o Estado vai ter uma capacidade de regulação e supervisão deste setor que até hoje, manifestamente, não foi capaz de ter. E, portanto, eu, nesse aspecto, preocupa-me um pouco, porque, apesar das duas empresas poderem não colaborar entre si neste momento, se houver uma questão estratégica fundamental para o Estado chinês, quer dizer, o acionista é o mesmo e, portanto, as duas empresas colocar-se-ão no mesmo lado da barreira. E, portanto, eu tenho alguma curiosidade em ver como é que... Porque depois também, repara, o facto de terem 25% não lhes dá uma posição de maioria, mas dá-lhes uma posição bastante forte, até porque, repare, os outros acionistas de referência, e estou a pensar sobretudo no caso da EDP, os outros acionistas de referência têm todos menos de 5%. E uma parte significativa do capital está disperso em bolsa por pequenos e médios acionistas. O que significa que os 25% da Trigojas em Assembleia Geral podem significar perto de 50% dos votos, porque não é garantido que todos os votos estejam representados em Assembleia Geral. E, portanto, eu tenho muita curiosidade em ver, perante questões estratégicas, como é que estas duas empresas se vão comportar e qual vai ser a capacidade do Estado português em ter, de facto, uma capacidade de regulação e supervisão do mercado que até hoje não foi capaz de ter. Agora, a via alternativa, não parece, quer dizer, a venda é uma consequência do memorando da Troika, mas é sobretudo uma consequência do nosso elevado endividamento e, portanto, nesse aspecto tínhamos que vender porque, de facto, não temos dinheiro para fazer face às dívidas, como dizia o Paulo. E, por outro lado, de todos os concorrentes, também não vi nenhuma proposta que globalmente, sobretudo para a EDP, porque, enfim, no caso da REN acabaram por os dois concorrentes ficar ambos com posições e aí eu até acho que a decisão foi de facto bastante... a decisão foi bastante boa
até pela dispersão pelos dois e pela complementaridade que os dois têm nos negócios da REN. No caso da EDP também não via melhores alternativas. A E.ON não era uma melhor alternativa, não trazia mais financiamento, não trazia novos mercados, trazia também a questão do controle por capital estrangeiro, embora a E.ON seja uma empresa privada. E, portanto, eu acho que acabámos por ter uma solução que, não sendo uma solução ótima, porque também não havia capacidade nacional para ter um núcleo acionista nacional, acabámos por ter uma solução razoável. É pelo menos uma solução razoável. Agora, que levanta algumas dúvidas para o futuro. E a questão da capacidade do Estado de intervir neste setor é uma questão muito relevante que tem que começar a ser pensada. Gonçalo Anastácio, o Estado, pegando nos dois exemplos, da REN e da EDP, o Estado viu-se obrigado a vender as suas joias e está a passar, permita-me a expressão, dos 8 para os 80 no que toca a privatizações. Bom, claro que se viu, obrigado. Isso estava previsto no memorando com a Troika. A questão que eu creio que, enfim, sendo teórica, poderá ter algum interesse, seria saber se o atual governo, que é francamente mais liberal do que o anterior, se, não tendo essa obrigação, o teria feito de qualquer maneira. Ou seja, num cenário de não constrangimento, se esta seria uma medida que seria adotada pura e simplesmente por se entender que era a mais adequada ao bom funcionamento da economia e ao caminho que Portugal necessita. Eu não partilho inteiramente a opinião anterior, enfim, concordo parcialmente, mas eu não veria de todo esta operação como algo que, enfim, foi um mal necessário, não foi bem a expressão utilizada, mas enfim, não havia... Perguntei se era um mal necessário. Exatamente, mas o não havia alternativa, de facto eu não utilizaria, porque considero que para um país como Portugal, em quaisquer circunstâncias, até independentemente das circunstâncias difíceis em que nos encontramos, ter como parceiro económico o Estado chinês e uma empresa que tem um PIB superior ao PIB português e que pode permitir a uma empresa como a REN fazer um caminho interessantíssimo de internacionalização, que é precisamente o que nós precisamos. Ainda por cima, junto dos países com os quais temos ligação histórica, cultural, os países de língua portuguesa, que permite financiar o plano de investimentos ambicioso que a REN tem, que é algo, obviamente, importantíssimo e que estava francamente comprometido face às condições de mercado que vivemos em Portugal. Eu não viria isto de todo como um second best. Eu acho que esta é uma solução excelente para a empresa, muito interessante para o país. Como comecei por dizer, acho que era interessante, ideal, que não fosse o mesmo Estado a ter a posição líder nas duas principais empresas, enfim, do setor elétrico e gasista, barra gasista, enfim, a EDP não é líder no gás, obviamente, em Portugal. Mas, com essa ressalva, o que nos lança um desafio importante ao nível da qualidade da regulação e da força da regulação em Portugal, com essa ressalva importante, acho que esta solução, de facto, não é de todo um second best. Tomaram muitos países do mundo ter empresas como estas interessadas na sua economia. Portanto, eu creio que a REN está de parabéns e que é uma excelente solução para a empresa. Agora, como disse, isto leva-nos a desafios muito importantes ao nível da regulação. Nós precisamos ter uma regulação mais forte e com outro tipo de meios. Em particular, o facto de serem empresas fora da União Europeia, em bom rigor, e creio que é um ponto que não tem sido devidamente sublinhado, permite-nos regulá-las com maior facilidade. Se tivéssemos, por exemplo, uma E.ON, aquilo que o Estado português, em situação de necessidade, poderia fazer para intervir nessa empresa, fazendo valer os seus interesses estratégicos, estaria muitíssimo limitado pelo facto de ser uma empresa da União Europeia. Portanto, desse ponto de vista, uma empresa chinesa, brasileira, angolana, seja o que for, de países terceiros à União Europeia, é também muitíssimo mais interessante. Permite-nos, do ponto de vista do enquadramento das leis da União Europeia, tomar medidas regulatórias que sejam necessárias, se porventura tal se colocar, ao exercício dos legítimos interesses do Estado português. Já voltamos a falar. Fazemos agora uma curta pausa nesta Comissão Executiva e regressamos depois de um curto intervalo. Até já.